bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos para mais uma aula de história e vamos focar no tema aqui, os persas. Tá bom, gente? Então, ainda trabalhando no capítulo 7, só que agora focando em outra civilização, né? Também muito importante, tá certo? Que foram aqui os persas. Todas as informações sobre a questão de localização, cultura, né, civilização aí, todos os pontos vocês vão ver agora na aulinha, né, de hoje. Então, fiquem com a explicação da prova. Os persas, né, quando a gente fala sobre, né, essa civilização, muita gente não dá tanta importância a eles, né, até porque eles perderam, né, nas grandes batalhas, né, para os gregos. Então, geralmente, né, dá o foco a quem ganha. E aí acabam menosprezando um pouquinho essa civilização. Mas eu preciso dizer para vocês que é uma civilização que ela é muito importante, tem características muito marcantes, que a gente precisa dar uma olhadinha e conferir, né, essas informações. Então, a prova vai começar, né, aqui trabalhando com vocês, a questão da origem e localização geográfica. A gente vai entender que eles se localizavam, principalmente aqui na questão onde é hoje, né, na verdade, o Irã. Então, o Planalto Iraniano é o lugar da localização dos persas, ok? Um império que teve, né, uma vasta extensão aí territorial. E aí, a partir do século VI, né, antes de Cristo, é que a gente inicia essa conquista aí, né, desse império com os demais povos da antiguidade, né? Então, é a partir desse momento da história que a gente começa essa expansãozinha aí. Então, é importante observar isso. E outra questão que eu queria que vocês observassem, que o que a gente chama de Pérsia, nesse momento da história, a partir de 1935, ou seja, já aqui, né, no século XX, passou a se chamar o Irã. Então, onde é o Irã hoje, né, foi a antiga civilização persa, ok? Então, dá uma observada e preste atenção nesses detalhezinhos que a Pro está colocando para vocês. Outra coisa, eu preciso dizer a vocês que ele se consolida, né, essa civilização vai se consolidar a partir, né, dos 6.000 antes de Cristo. Então, essa consolidação, a gente vai ter aí, né, a consolidação mais densa dessa civilização. Se localiza entre o Mar Cáspio, né, e o Golfo Pérsico, né? Então vai ser aqui, ó, a gente vai ter aqui tanto essa localização aqui, né, dessa civilização com umas características, né, bem importantes. Então, o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Localizando aqui também o Mar Negro, né, Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, ou seja, é cercada por mares, né, que influencia a questão da navegação, exploração também. A gente precisa observar também que está próximo, como as outras civilizações, né, também precisa de um rio para se desenvolver, né? A gente já observou, vocês já sabem que é uma característica marcante, que precisa ter esse rio próximo para que essa civilização se desenvolva. E esse rio é o rio Hindu, tá bom? Então, pontos importantes da localização que vocês precisam observar. Outras questões que eu queria colocar era que esse Império Persa, né, ele vai ser o mais importante do Oriente Antigo. Por quê? Porque ele vai dominar todos os outros que já existiam. Então, vai ser um império que vai ter essa característica marcando por dominação. Então, consegue dominar todos os outros povos ali do Oriente Médio. Então, os mesopotâmicos vão entrar aí, os próprios fenícios vão entrar nessa linha de dominação dos persas, ok? E suas fronteiras se estendem também no Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, que a Pro já mostrou na imagenzinha anterior. O que a Pro queria colocar? Habitava, né, o Planalto do Irã e se situava a questão a leste ali da Mesopotâmia. Então, tinha uma relação ali próximo com os povos mesopotâmicos também, tá bom? Uma região semiárida, montanhosa e por conta dessas montanhas também era rica, né, em diversos minérios. Então, e tinha uma grande oscilação de temperatura por conta de ser uma região extremamente semiárida. Mas como era banhada pelo o rio, né, Hindu, já dava uma amenizada aí em todas essas questões. Tranquilo até aí? Sim? Então, vamos agora observar a origem, tá bom? Desse império. Então, 6º ano.
eu quero que vocês observem agora que a origem deles, né, como eles começaram, se deu a partir de 2000 antes de Cristo. E o que quer que vocês observem? Que esses povos, né, que habitavam essa região que foi conhecida como Império Persa, eles, né, eram povos que vinham do sul da Rússia, né, do atual território que era da Rússia. Então, eram povos que vinham, né, de forma nômade e se fixaram naquela região. Geralmente trabalham na questão da agricultura e do pastorio. Turminha, esses povos não eram somente os persas. A gente tinha como eu posso dizer ali, dois grupos humanos, tá bom? E aí o primeiro grupo eram os medos, né? Que era um povo vizinho que ficava no norte do Planalto Iraniano. E tinha os próprios persas, que se estabeleceram mais na parte sudeste, também do Planalto Iraniano. Então, eram povos que conviveram durante muito tempo. Os medos, como eram mais, como eu posso dizer, mais guerreiros, mais militares, eles acabaram dominando durante muito tempo mesmo, os persas. Então, quem dominava eram os medos, né? E os persas só obedeciam e seguiam as regras. Então, era essa a configuração aqui em 2000 antes de Cristo. Então, é importante que a gente observe essas características. Uma região, como eu falei para vocês, que era rica e que por isso havia essa necessidade de dominar o outro. Porque como era uma região que tinha uma riqueza mineral, né, e também era uma região montanhosa, precisava que alguém dominasse para que o outro, né, andasse conforme fosse ditado. Aí a gente tem a origem do Império Persa, né, com esses dois povos aqui disputando com a supremacia, a superioridade dos medos, ok? Aí, turminha, a gente vai começar a unificar e chegar ao grande e poderoso Império Persa. Então, observe que essa unificação, ela acontece, né, já bem depois. Então, a gente vai ter um processo aqui que ela não vai ser tão tranquilo e acontece bem posterior. Então, como eu falei para vocês, os medos dominavam os persas eram obrigados a pagar os impostos, né, a seguir os mandos, né, desse outro povo. E aí, a partir do ano, né, aqui a gente vai colocar, né, de 550 a.C., a gente vai ter o que, turminha? Um grande imperador, que era chamado de Ciro Grande. E aí é ele que provoca, que faz essa unificação desses dois povos. Só que agora os persas dominando, ao invés dos medos. E aí a gente Ciro acaba finalizando, né, aquele outro povo que era os medos. Ele incorpora todos, indiferente de dominar, não, ele faz realmente uma unificação, fazendo com que fosse um império único, que não houvesse mais aquela divisão de povos, tá bom? E aqui ele vai liderar essa rebelião, né, contra os medos e consegue essa unificação. É nesse momento aqui, né, de 550 a.C., que a gente vai ter o surgimento de fato do Império Persa como a gente conhece, né, e como a gente coloca aí com essa grande expansão, tá bom? Então aqui a gente começa a partir de Ciro. Ciro faz essa unificação e começa essa expansão desse império, tá bom? E aí depois de a gente observar, né, que Ciro tem características bem expansionistas, marcantes, interessantes, ele vai também aqui, como é que eu posso dizer, unificar, inclusive questões religiosas e questões de segmento desse povo, né? Então ele faz esse domínio aí de todas as tribos daquela região próxima, não só dos medos, mas também outras tribos que se habitavam ali próximo. Então ele consegue já iniciar esse processo expansionista com os medos e com as tribos mais próximas. Depois disso, ele vai conquistar, né, os reinos da Líbia. Olha como é uma ideia aí bem de expansão. Dominar, né, e expandir, colocando tudo que era, né, outras civilizações, outros povos, para se tornar persas nesse momento. Então, depois de conquistar as tribos ali próximas, ele vai, né, dominar os reinos da Líbia, né, e as cidades gregas da Ásia Menor. Olha como Ciro, né, é audacioso. Inclusive as cidades gregas da Ásia Menor ele vai conquistando aí. Depois, né, pouco tempo depois, ali 20 anos depois que já estava ali no poder, ele conquista também a Mesopotâmia. Estão percebendo como ele era poderoso, por isso que era chamado de Ciro Grande, né? Porque ele vai dominando todas as regiões que estão ali próximas.
Inclusive, quando ele, né, domina a Mesopotâmia, ele faz, né, dá essa liberdade aos judeus que também estavam naquela região. Turminha, aqui a gente vai perceber que o legado de Ciro é conquistar, né, dominar, expandir ali a questão do território. Ele também incorpora, né, toda a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina, né? Aqui eram alguns povos, né, que ele conquistava algumas regiões, aqui já ele incorpora toda a Mesopotâmia. Então, Ciro vai ser muito importante para consolidar a imponência desse império persa, tá bom? E vai ser aí o primeiro imperador dessa Pérsia unificada. Depois dele, vai assumir o filho dele, né? Ele vai morrer aqui, né, em combate, até porque ele era um imperador que ele gostava de seguir, de liderar o seu império, né? Então ele gostava de estar à frente desse processo expansionista. Depois que ele morre, vai, né, assumir aí seu filho, né? E aí Cambises, né, que é o nome dele, vai assumir, e aí, gente, ele vai fazer a maior conquista, né, que o governo dele, né, o império dele teve, que vai ser conquistar o Egito. Então, além das conquistas que Ciro já tinha, né, feito, ele vai dominar agora também o Egito. Perceberam, turminha, a importância dos mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, todo sobre a dominação ali dos persas. Então, observem aí que tá, né, bacana. Então, esse vai ser o maior legado de Cambises. Depois dele, nós tivemos Dário, né? Tô citando aqui só os mais importantes. Só eles, professores, governaram? Não. A Pro tá citando aqueles que têm características mais marcantes, né? E vocês podem ir acompanhando, que o material de vocês está bem explicadozinho. Dário, que vai ser o próximo, né? Vai tomar o lugar aí, né, de Cambises, quando ele morre, ele vai ser marcado, vai ser, né, representado aqui por um sistema administrativo, né, que foi bastante eficiente. Então, ele era muito ligado em conquistar, sim, mas também de administrar, da forma que ele ia administrar aqueles povos que ele já tinha conquistado. Dário também, quando ele conquistava um povo, né, assim como os demais imperadores, Ciro, né, e tudo mais, ele não fazia uma dominação tão pesada. Não. Ele, na lógica dele, para que aquilo acontecesse melhor, ele fazia o quê, turminha? Quando ele dominava um povo, ele deixava que aquele povo seguisse, né, de uma forma tranquila sua religião, sua economia. Ele só queria os impostos. Então, ele não fazia aquela dominação de você vai seguir minha religião. Não. Então, ele deixava o povo bem livre, assim como eu posso dizer, para seguir a sua forma de sociedade, tá? Então, por isso que ele não tinha essa imposição toda, mas ele queria os impostos, tá bom? Então, era uma dominação muito ligada à questão do dinheiro, né? Dessa arrecadação. E aí, o Império Persa, né, vai ser governado e vai ser colocado como essa monarquia teocrática, tá bom? Por quê? Porque o rei, ele tinha tanto a função de administração, né, mas também aqui uma função religiosa. E aí ele entendia que essa questão religiosa, cada povo que ele dominava poderia seguir a sua, porque ficava até mais fácil, né, para não haver tantas revoltas, tá bom? E aí ele chega aqui, vai ser o momento que a gente vai ter o auge desse império pecundário, tá bom? Turminha. Então aqui eu queria colocar, você observasse uma questão que é muito importante aqui dele, que Dário, ele vai dividir os territórios. Nesse momento que Dário assume, a gente já tinha a Pérsia como sendo, né, um império com uma grande quantidade territorial. E aí, ele pensa, né, como ele era muito ligado à administração, ele pensa que para facilitar, o que ele pode fazer? Ele vai e divide o seu território no que ele vai chamar aqui, né, de satrápias. Então, essas satrápias era como se fosse a mesma coisa de estado. Então, tinha um território só, e aí ele ia colocando em cada lugarzinho, ele fazia uma divisão, né, e colocava essas províncias, né, chamadas de satrápias, para melhor administrar. Então, em cada província dessa, que era um pedacinho, né, do seu território, que era imenso, ele colocava um satrapa, que era a pessoa que ia governar. Além do próprio satrápia, ele tinha uma pessoa, né, que ele enviava de confiança, que era chamado, né, uma pessoa que era os olhos e os ouvidos do rei. Então, essa pessoa, né, que eu bem coloco para vocês,
ela ia até esses sátrapas para poder observar como é que estava, se o sátrapa não estava, né, bolando nada para tomar aquela província, tá bom? Então, tinha essas duas figuras aí que eram muito importantes em cada lugarzinho desse, tá bom? Então, ele fazia esse processo aí para poder organizar melhor. E aí, esse sátrapa, ele era responsável pela arrecadação, tá bom? E repassar para ele, né, Dário, que era o imperador aí, o rei desse momento, tá bom? Então, é um sistema muito importante que é essa divisão do território que Dário cria, né? É uma das características muito marcantes dele. Outras coisas que era marcante, ele também vai criar, vai ser a questão do exército dele, que ele vai chamar dos imortais. Tá bom? Então, ele, além de ser um ótimo administrador, também era muito ligado a essa questão de conquistas, tá bom? Então, esse exército aqui ele vai ser considerado realmente os imortais, porque conquistavam todas as batalhas. Só perderam para os gregos, tá bom? Bem depois de batalhas bem mais pesadas, tá bom? Quando ele vai tentar dominar a Grécia como um todo, né? Ele já tinha uma parte da Grécia, que era a parte da Ásia Menor, mas ele queria tudo. E aí é nesse momento que a gente tem essa decadência. Além disso, ele cria uma moeda, né? Que era aqui o dárico. Essa moeda ele vai colocar para ser utilizado em todos os lugares que ele conquistou. Então, na cabeça dele, essa moeda facilitaria também a questão administrativa. Olha o tanto de coisa que ele criou, né? Então, ele cria as sátrapas, né? As províncias. Além disso, cria uma moeda, cria um exército bem poderoso. Por isso que a gente vai dizer que é com ele, né, com esse imperador, que a Pérsia chega no seu auge. Porque ele é muito inteligente, muito, como eu posso dizer, organizado nesse termo de liderar. Além disso, além dessas, né, dessas criações, ele também vai criar o que se chama das estradas reais. A estrada real era uma estrada, né, de aqui, aproximadamente aqui, a gente vai dizer hoje, seria uns 2.500 quilômetros. E aí, essa estrada real, ele fazia, tinha a própria estrada, e a cada 30 quilômetros, mais ou menos, ele tinha um posto de parada, né? Onde tinha água, tinha tudo, né? Então, ele fazia como se realmente fosse um local para os viajantes poderem parar. E aí, com essa criação aqui dessas estradas reais para interligar o seu território, o que é que ele cria? Ele também cria um ótimo sistema aqui de correio. Por quê? Porque seus, como eu posso dizer, a pessoa que ficava responsável por entregar as mensagens dentro de todo o Império, né, persa, ela andava, né, percorria 30 quilômetros, né, aí na próxima parada, desses 30 quilômetros, já tinha um outro soldado esperando para levar a mensagem. Então, as mensagens chegavam muito rápido, por quê? Aquele que percorreu já os 30, né, quilômetros parava naquele posto e o outro seguia. Ele descansava e o outro seguia. Então, tornou um sistema de correio muito, muito, muito forte e organizado. Então, outro ponto dele era essa organização, inclusive com a questão de se comunicar, né? Então, a comunicação era muito boa dentro desse império aí persa no governo de Dário. Então, ele cria isso a partir dessas estradas reais. Outra criação importante. A economia, lógico, evidentemente, a economia era baseada na agricultura, né? Como todos os demais impérios que a gente estava estudando, que a gente já estudou, turminha, baseado muito na questão da agricultura, né? Da agropecuária. E, além disso, eles também tinham a questão da exploração mineral, que eu falei para vocês, né? Numa região montanhosa, mas também tinha minérios. Outro ponto aqui que você precisa observar, que eles também começaram a impulsionar a questão da atividade comercial e do próprio artesanato. Então, quem nunca ouviu falar dos tapetes persas? Então, quando a gente fala em tapete, e é um tapete persa, por quê? Porque eles tinham no artesanato, né, de vários objetos, e o tapete era uma característica muito marcante deles, essa questão aí voltada para a economia. Então, o artesanato era um dos pontos muito, muito forte. Inclusive, vendiam para outras regiões, outras civilizações que adoravam essa questão aí desses tapetes. Tá bom, turminha? Então, além da agricultura, da mineração, a gente tinha também a questão do comércio e o artesanato aí impulsionando esse comércio. Tranquilo? Economia aí diversificada para a época, né? Então,
é um dos pontos fortes também. Aqui é para colocar algumas imagens, né, dos próprios tapetes belíssimos, né, tapetes belíssimos, também os vasos, os azulejos também, bem interessante. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de uma civilização, né, a gente não pode deixar de falar a questão da religião, né? Então essa religião, ela é uma religião bem interessante, por quê? E se liga muito ao que a gente tem hoje, né, em termos de religião, por quê? Porque era uma religião que tinha aquela questão do bem e do mal, desse grande embate entre o bem e o mal, né? Tinha aí que a gente pode colocar um deus do bem e tinha o grande mal, né, que se enfrentavam aí no juízo final. Então, a gente pode ligar, inclusive, as nossas religiões aí, essa forma de enxergar a religião. Então, a religião deles vai ser o zoatrismo, ok? Então, o zoatrismo vai ser a forma de religião que eles tinham, né? Os persas seguiam. Essa forma de religião, ela foi criada a partir de um profeta, né? Muito importante para eles, que deu origem a essa forma de religião e ganhou todo o império, né? E aí foi colocado como sendo a religião oficial. Então, esse profeta, né? O Zoroastro, né, que era esse profeta, ele vai criar essa religião de dualidade, que foi o que a Bíblia já colocou, né? Aquela religião que tem esse enfrentamento do bem contra o mal. Então eles tinham, né, aqui dois pontos, né, sagrados, duas figuras aí que eles observavam que era sagrado, que era o Mazda, né, que era o bem. Esse Mazda, ele ia representar a figura do bem, né? Então era o Deus da luz, o criador das coisas boas que existiam na Terra. E o outro, né, Arimão, que a gente vai chamar aqui, ele ia ser essa figura do mal, né, responsável pelas doenças, por tudo de ruim que existia aí. Então ele ia tudo que era desgraça, né, que eles achavam que não era coisas boas, então eles atribuíam a essa outra figura, tá bom? E aí a gente vai ter aqui a questão principal dessa religião, né? Esse enfrentamento aí desse bem contra esse mal, dessa figura do bem com essa figura do mal. Tá bom, gente? E aí ele também acreditava no resgate da alma, né? Que quem seguisse, fizesse essas coisas boas, né? No final ia ter aí, né, essa alma sendo levada para um lugar bem melhor. Ok? Finalizamos o nosso bate-papo, tá bom? Sobre os persas, né? Essa civilização tão importante, né, que a gente teve aí, né, grandes criações acontecendo aí. Espero que vocês tenham entendido. Os persas vai ser essa civilização muito importante, que aí só vai, né, chegar ao declínio quando eles vão aí para as disputas com os gregos, que a gente vai ver aí mais à frente, tá bom? Então fiquem com Deus, aproveitem essa aula e se cuidem. Beijos da prova.